Boa noite, galera! Hello, hello! Vou pôr uma luz aqui. Agora tá melhor. Boa noite, boa noite! Hello, Igor! Quanto tempo, hein? Ó, coraçãozinho pra você, Mayara! Sejam bem-vindos! Mais uma live do Legado. Estamos aqui. Ó, Veritia! Opa! Estamos aqui de volta. Tô me ajeitando aqui na cadeira, ajeitando aqui o set. Como é que tá, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite para todos e todas. Como estão? Saudades, gente? Fazer live aqui no Legado. Agitado por aqui. Muitos furacões subidos. Tô sumida, tô mesmo. Eu dou uma sorte, gente, toda vez que é minha semana de fazer a live, tem furacão. Aí a gente cancela e põe pra outra semana. Mas agora vai, agora vai. Saudade de todos aí. Eu não consegui colocar título nessa live, o Instagram tá de brincadeira comigo. Mas tudo bem, nós vamos sem título mesmo. Gente, hoje tô super feliz de voltar aqui com vocês. Pra gente, enfim, continuar, né, o que a gente faz aqui no Legado, que é compartilhar histórias, compartilhar conhecimento, vivências, experiências, para que a gente possa crer, né, que se uma pessoa conseguiu, eu também consigo. Se essa pessoa teve fé o bastante para conseguir um milagre, eu também consigo. Se eu já trilhei, essa pessoa está trilhando esse caminho de empreendedorismo, de, enfim, mudar de estratégia de vida. Se ela conseguiu, eu também consigo. É isso que a gente quer fazer com o Legado, é mostrar que existem caminhos, existem histórias de sucesso, histórias de fé, histórias de vitória, realmente, de superação. E a gente tem trazido essas histórias aqui desde que o Legado começou. A gente tem compartilhado, né, muitos convidados aí, super especiais que, enfim, compartilharam um pouquinho não só das suas histórias, mas também de conhecimento, né? Então a gente tem aqui no nosso histórico de lives aqui no YouTube, a gente tem muito conteúdo bacana que traz essa conotação, né? De realmente de compartilhar conhecimento, de trazer um novo ar, né? Enfim, tem tanta coisa ruim na internet, a gente tá aqui para compartilhar coisa boa, né? A gente quer realmente ensinar o pessoal a fazer network, colocar aqui as experiências, os caminhos de quem tá empreendendo e, enfim, dividir um pouquinho daquilo que a gente já recebeu. Não somos especialistas de nada, somos apenas pessoas com muito amor, com muita vontade de compartilhar, com muito desejo de realmente estar aqui disponibilizando esse canal para levar conhecimento, levar esperança, levar fé para quem está aqui seguindo junto com a gente, né? E é uma delícia, a gente está se aproximando aí a semana de Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, que é uma semana onde as pessoas começam a falar muito de gratidão, né? E hoje eu queria trazer uma pessoa super especial que tem uma história linda e com certeza tem muito para agradecer. Queria convidar então a Viviane Elliott, para vir fazer parte aqui com a gente. Vivi, eu vou mandar o convite para você. Vamos ver se você consegue a câmera aqui. Ligar, desligar. Agora sim. Eu não sei se é o Eita, Instagram ou é o meu celular que tá me pregando peça aqui a semana inteira. eita. Querida, puxa vida, olha, obrigada primeiro pelo convite, por ter aceitado participar da live com a gente, Eu que compartilhar um pouco da sua agradeço. história. Obrigada por realmente ter essa disponibilidade de compartilhar as histórias, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente vive num dia, numa vida tão agitada, tão corrida, que muitas vezes a gente não para falar, puxa, minha história pode
E tocar uma ainda vida. mais aqui, né? Exatamente, ainda mais aqui nos States, que a gente tem que suar a camisa, né? Então, Vivi, eu queria que você contasse pra gente quem é a Vivi. Eu já falei um pouquinho do legado e queria que você contasse pra gente quem é a Vivi. Bom, Vivi é uma menininha, tinha 1,48 m de altura, super Mini pequenininha, mulher. uma mini mulher, que é do litoral de São Paulo, de Caraguatatuba. Sou formada em pedagogia, em psicopedagogia, Que legal. e sempre gostei de trabalhar com criança, sempre tive envolvida nessa área, mas assim, brotou um desejo em mim muito grande de deixar a minha cidade, na verdade, deixar meu país, né? Fazer uma super mudança que vim aqui para os Estados Unidos. Então, foi assim, foi um pouco difícil para mim, para eu assim, decidir mesmo, tomar essa decisão, porque não é uma decisão fácil, ainda mais quando você está fazendo sozinha e deixando tudo para trás, sua família, seus amigos, tudo que você tem, né? É muito difícil, é uma decisão muito difícil para mim. Mas como eu sabia que também era um propósito de Deus na minha vida, né? Era uma coisa que também estava gerado no coração de Deus, eu decidi vir. E aí vim assim, para ver o que que ia dar, tentar, não sei, sabe, estudar ou conhecer e ver se, sei lá, se dava. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu odiei. Assim, eu É mesmo. detestei, eu detestei. Eu, assim, Uau. eu fiquei, assim, muito chocada com a realidade daqui. É, assim, o ritmo que as coisas acontecem aqui não era a forma que eu estava acostumada a viver minha vida. Eu vivia na casa dos meus pais ainda, inclusive estão assistindo a live aí. Isso que eu E queria falar, inclusive. Tá cheio de fãs seu aqui, todos mandando estrelinhas, beijinhos, coraçõezinhos. é, Aproveita então, quem tá aqui com a gente, compartilha, manda aviãozinho aí pra todo mundo chegar e curtir essa live que vai ser muito linda. é verdade. Então, aí quando eu cheguei aqui, eu tive esse baque, né? Eu vivia chorando, assim, as pitangas mesmo, porque eu não estava me vendo, não estava me encontrando. Quando você chega aqui, parece que você tem que nascer de novo, né? Você não fala o idioma, você não sabe dirigir um carro, não consegue seguir as leis de trânsito. Assim, é uma bagunça, você sabe, né? Assim, é uma loucura. E eu estava decidida a voltar mesmo. Aí eu estava vendo passagens para voltar porque eu não estava aguentando mais, assim, eu estava chegando numa situação bem complicada assim psicologicamente, porque eu comecei a ter crise de ansiedade, assim, estava numa situação bem feia, assim, bem crítica mesmo, que eu não queria mesmo ficar. E aí chegou o coronavírus, né? E fechou todas os aeroportos e aí a gente não tinha como sair, não tinha como ir embora, né? E eu fui obrigada a renovar meu visto. E aí eu também acabei pensando assim comigo, quer saber? Eu vou desbravar isso aqui, Fazer eu dar vou certo. tentar, vou fazer dar certo. Aí na época eu tava morando com a Gi, né? E aí eu fui embora para Ponce Elliot, que é aqui na praia aqui, né? E eu morei lá durante um tempo, mais ou menos durante 1 ano e pouco, né? O meu escotinho maravilhoso, um menino maravilhoso, que eu sou apaixonada nele, que ele tem síndrome de Down, então assim, nossa, me ensinou bastante coisa, sabe, sobre mim e sobre esse meu chamado também com criança, né? Que sempre aonde eu tô, de repente, eu tenho essa conexão. E foi aí que eu conheci também meu marido nessa época, que hoje, né, a gente tem um bebezinho junto. Pois é, eu ouvi um chorinho ali quando a gente se falou mais cedo. Nossa, é uma guerra para fazer ele dormir. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso fazer esse menino para lá, vai acontecer, né? Mas, Uau, legal. assim, aconteceu muita coisa, né? Agora vai fazer 3 anos aqui, né? A realidade já é outra, graças a Deus. Mas, assim,
A Vivi, eu posso dizer que ela é uma menina bem, assim, desbravadora, sabe? Corajosa, assim, olhando de fora, é difícil falar da gente mesmo, né? E é mais difícil ainda de dar bons adjetivos, né? Eu Pra quero falar, gente. A é mais gente difícil falar bem da gente mesma. porque a gente fica assim, não, mas ai, eu não sou humilde se eu falar isso, se eu não, entendeu? E eu acho que não, acho que a gente tem que se amar, a gente tem que conhecer, a gente tem que olhar no espelho e saber, né, as nossas vitórias. Então, hoje eu posso dizer para você que a Vivi é uma pequena pessoa, mas assim, com uma Uma coragem, grande mulher. uma grande mulher, super corajosa e assim, esforçada, trabalhadora, muito honesta, graças a Deus, sabe? Uma educação que meu pai e minha mãe me deram, assim, que, assim, eu quero passar isso pro meu filho, obviamente, né? De ter essa coragem, sabe? De ter essa garra, porque não é fácil, né? Ainda mais quando você sai de casa já é um processo de mudança na sua vida, mas quando você sai do seu país, assim, da sua realidade, fora assim do conforto da sua família, é uma É, loucura. Mas se você não tiver um suporte, uma educação, é talvez eu não sim. estaria aqui ainda, né? É isso que eu ia comentar. Você é corajosa não só por, enfim, ter desbravado, ter saído para outro país, mas Uhum. eu acho que toda vez que a gente se coloca no universo para fazer qualquer tipo de mudança, a gente está dando passos corajosos, né? Porque a nossa Uhum. tendência é sempre ficar no lugar mais fácil, né? Que é aquele lugar conhecido, aquela famosa zona de conforto. É, Então, eu não sei muito da sua história no Brasil, mas eu tinha uma história legal, trabalhava num lugar super bacana, morava numa casa boa, meus filhos estavam crescidos, eu não precisava ter me bagunçado toda, né? ah, Para ter tido tanto trabalho. Mas, como você falou, eu também tinha um chamado que eu sentia tão grande dentro de mim, uma coisa que é queimava mais forte, há né? tanto tempo, que eu não podia resistir não fazer, né? Não realizar aquilo. Então, quando o universo conspirou para que, né, as peças se encaixassem ali, fosse o momento, entendesse, né, que era o momento certo, eu falei, agora tem que ir, não tem É uma como coisa negar. muito forte mesmo. Não tem como você. Eu tentei, na verdade, assim, lutar contra essa minha vontade, né? E assim, que nem você, eu também tinha uma vida assim confortável, boa, vivia na casa dos meus pais, o dinheiro que eu trabalhava era só para mim. Trabalhava como professora lá. Então assim, eu tava Na muito paz. bem. Então eu acho que é por isso desse choque, né? Que quando você chega aqui, você fala: É, "Meu Deus, o que que eu fiz?". Eu acho que quando eu desci do avião, eu ainda não tive essa noção. Aí eu lembro que a Gi, minha prima, foi me buscar no aeroporto junto com a Carol, uma amiga nossa, e aí a gente chegou lá na casa dela e na hora que eu sentei assim, tava todo mundo comendo assim, eu olhei para fora assim na janela, eu acho que eu me dei conta assim, quão longe eu estava de casa. Aí eu assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? e agora? Gente, o que que eu fui inventar de fazer assim? E engraçado que por mais que eu sabia que era uma coisa que eu queria, um desejo que ardia dentro de mim, né, de vir para cá, quando eu tomei a decisão de vir, de comprar as passagens, foi assim, sabe? Muito de repente, assim. Foi uma coisa que não foi planejada, entendeu? Mesmo que já fosse uma coisa que eu queria. Mas, assim, foi do dia para noite. Em 3 meses eu resolvi tudo, né? Que eu tinha que deixar Ah, meu trabalho, cumprir lá os dias que precisava e fui embora, assim. Cheguei aqui praticamente sem nada, com uma malinha bem vazia, vazia, que a gente morre de medo da imigração parar a gente, por algum motivo, né? a gente tem medo de tudo, A né, gente tem gente? medo de É tudo, e qualquer daí a coisa gente escuta as pessoas falando tanta coisa, e eu assim. cheguei aqui sem nada. Então, assim, hoje eu olho assim, hoje eu tenho uma família, tenho um marido, tenho um filho, e eu penso, meu Deus, olha, 3 anos que eu tô aqui, o que o Senhor me proporcionou, né? É uma felicidade, assim, muito grande, né? Muito legal. Você falou uma palavrinha aí que eu falo que é uma palavra-chave, né?
as vozes. A gente tem muitas vozes, né? Principalmente em momentos decisivos que a gente vive. A gente ouve todo tipo de coisa, né? A gente É ouve verdade. palavras de incentivo, a gente ouve palavras totalmente controversas, e a gente ouve aquelas palavras que dizem uma coisa, mas na verdade querem dizer outras. Exatamente. Eu queria que você É, contasse um pouquinho da sua experiência, que eu já contei minha história aqui um monte de vezes, né? Mas mexe muito com a gente, porque como você está fragilizado, né? Você está é. nesse processo decisivo, confiando numa coisa que é subjetiva, né? Porque quando a gente tem Uhum. esse desejo, esse sonho, esse chamado, que seja o nome que você queira dar, mas é subjetivo, É, né? E aí você ouve as vozes que te colocam dúvida e você tem que lidar com aquilo e talvez brigar com aquilo dizendo, não, mas eu tenho certeza. Não, mas tem certeza baseado em quê? E as é vozes ficam conversando dentro da sua cabeça, né? Me verdade. conta um pouquinho como é que foi. Antes de vir para cá, né, quando eu decidi que eu ia viver esse processo na minha vida, eu fiz algo muito particular, assim, né, que muitas pessoas falam para a gente fazer e muita gente não faz. E que para mim funcionou. Eu não falei para ninguém. Que ótimo. Então, assim, quando eu decidi vir para cá, eu falei, eu não vou falar para ninguém, entendeu? É a minha coisa, é o meu planinho aqui, eu não vou falar para ninguém. Então, as únicas pessoas mesmo que sabiam que eu ia vir lá do meu convívio era meu pai, minha mãe, né, meus irmãos ali, que são pessoas próximas. O pessoal do meu trabalho sabia que também eu iria me mudar, porque eu tinha que falar, né? E só, entendeu? Então, assim, não tinha primo, não tinha ninguém que sabia. Não, eu fiquei, assim, bem quietinha mesmo, justamente para evitar essas vozes, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que deseja muita coisa boa pra gente, mas às vezes deixa escapar alguma coisa assim que tira um pouco da nossa confiança e faz a gente nos questionar muito. E quando eu cheguei aqui, eu sempre fui muito assim na minha, sabe? Eu converso assim com pouquíssimas pessoas que eu tenho assim mais intimidade, que eu sinto mais à vontade para eu me abrir e não sou assim de ficar contando história, entendeu? Então, eu acho que é isso que talvez faça dar certo. É você saber e você se limitar, falar mais com Deus, se aproximar de algumas pessoas, mas também saber filtrar o que que você pode falar, o que que você não pode falar. Até para não dar margem para escutar coisa que vai te pôr em dúvida das coisas que você tem para você, do seu sonho, das suas vontades. Então, nessa parte eu fui bem quietinha, assim. Tem coisa é, nessa parte eu não tenho muito problema, não, graças a Deus. Que bom, que bom. Eu tive algumas experiências assim, até no inner circle, né, que a gente diz, que é as Uhum. pessoas mais próximas. As pessoas me falavam assim, você é corajosa. E você via que na cara dela estava escrito assim, você é uma louca. Tem gente que fala o que a gente quer ouvir, né? Mas às vezes a gente sente isso também, né? Então, assim, ainda mais na gravidez, assim, que foi assim um momento que eu senti o poder da fala das pessoas, né? Porque nessa fase, quando você engravida, as pessoas têm muito para falar, entendeu? Assim, tem muitos conselhos bons. Todo mundo é especialista em maternidade. Todo mundo é especialista, assim, eu escutei coisas assim horríveis. Assim, sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa que, por essa coisa de não falar, às vezes eu cozinho muito dentro de mim as coisas. E na gravidez eu fiquei muito medrosa. Uau. Assim, eu acho que no dia que eu descobri que eu tava grávida, eu já achava que eu ia morrer, assim, pra você ter uma ideia. Já veio, assim, uma sensação em mim que eu vou morrer, meu filho vai ficar sozinho. É uma coisa, assim, hormonal, não sei explicar, né? Eu não sei, eu acho que eu cheguei a ler algumas coisas que diziam que é a proteção da mãe, que a mãe quer proteger o filho, né? Mas Acho que nesse o fato processo. da gente estar longe da rede de apoio, de É, uma forma geral, também contribui para essa insegurança, né? Os pequenos exatamente. problemas, pequenos medos acabam ficando grandes, né?
Tanto que nessa época, eu acho que da minha gravidez foi a época que eu mais me abri com algumas pessoas, assim, né? Sobre os meus medos da gravidez, principalmente com pessoas que, né, mulheres que já tinham passado pela gravidez, e eu queria, às vezes, saber se aquilo que eu estava sentindo era normal, né? E assim, você acaba escutando cada coisa que você fala, meu Deus do céu, assim, parece que piora do que melhora a sua situação. Entendeu? Eu lembro que um dos meus maiores medos durante a gravidez era o parto, né? A hora do parto é assim um momento crucial. Você não tem como falar, não, deixa eu pular essa parte. Eu não vou fazer essa parte, deixa eu pular. Não tem como. Você vai ter que fazer de Uma uma forma. montanha-russa, né? Quando chega lá em cima, você sabe que você vai ter que descer, não Você vai tem ter jeito. que descer, né? Depois de todo aquele processo, você vai ter que descer. E eu lembro de eu conversar com uma pessoa, né, específica, e eu falar assim, olha, eu tô morrendo de medo do parto normal, tô com medo de morrer, sabe? Eu não sei, eu não quero sentir dor, né? Porque você encontra relatos assim assustadores. Aí eu falei assim, acho que eu vou optar pelo parto cesariana. Aí essa pessoa falou assim pra mim, você tá louca? Fazer parto cesariana? Deixa eu te contar uma coisa, menina. Aí eu, ai meu Deus. Eu tenho uma amiga que foi tomar anestesia nas costas, ela ficou paraplégica. Aí eu Caramba. assim, meu Deus. Então, assim, esses tipos de coisas, eu acho que muitas vezes as pessoas não pensam e não fazem por maldade. Sim. Entendeu? Acabam, assim, cuspindo, né? A sua opinião, experiências de pessoas que, assim, não tem necessidade. Outra pessoa me fala assim, menina, mas também parto normal é tão complicado. Lembro um médico que arrancou a cabeça da criança. Eu falei, gente do céu. Então, Que assim, é umas coisas. Por isso que eu todo mundo falo. sempre tem uma história triste pra contar, né? Aí você Terrível. fala assim, e agora? Como que eu vou fazer? Então, eu acho que você dá ouvidos, né, para as pessoas. Geralmente você faz isso num momento frágil, né? No momento que você está mais assim, se questionando, não encontra resposta, você começa a procurar resposta em algum lugar e acaba que você escuta algo que não vai te ajudar, entendeu? Assim, que só vai piorar a situação. Então, eu acho que por isso que muitas vezes a gente tem que se calar e falar com Deus, sabe? Assim, deixa eu falar com Deus aqui, deixa eu resolver aqui. Uma hora a resposta vai acontecer. Ou se fosse abrir com alguém, né? Tentar escolher bem as pessoas, né? Não fazer assim com todo mundo. Que no meu caso, eu tava com tanto medo que eu tava falando para todo mundo. Todo mundo sabia. Ou ela tá com medo de morrer. Então, Ai, meu. assim, foi assim, uma situação bem complicada assim, durante a gravidez. Eu acho que é porque eu tava bem a questão hormonal, assim, bem frágil, você acaba dando ouvidos, né? Como que você administrou isso no decorrer da gravidez? Conta pra gente um Olha, pouquinho mais. foi muito difícil para mim administrar isso, porque o medo era muito grande. Assim, eu estava muito insegura, né, pelo fato da minha família estar longe. Então, assim, eu noivei aqui, sem minha família e meus pais, né, meus irmãos. Eu casei aqui sem ter eles, né? Aí eu engravidei, descobri que estava grávida sem eles aqui também. E aí vou ter um bebê sem eles aqui também. Então, assim, para mim foi muito difícil. Ela até fica um pouco emocionada, porque são momentos que você planeja em ter a sua família perto, né? Seu pai, sua mãe. E assim, eu sou a mais velha do meu pai. Então, assim, ele tem a netinha dele lá, Maria Clara, que é a irmã da minha irmã filha da minha irmã mais velha, que ele é apaixonado por ela. Mas assim, eu queria também, né? Falar, ai, né? Cuida um Sim. pouquinho, né? Mima um pouquinho, né? Então, foi bem difícil. É lógico que a gente dá nosso jeito, né? Que nem a internet ajuda bastante. Minha mãe e meu pai assistiram meu parto, Ai, pela internet. Eles assistiram meu casamento pela internet, né? Mas para eu administrar foi muito difícil. Eu acho que, para ser bem honesta para você, eu não consegui administrar. Sabe? Eu acho que eu passei, assim, eu fui vivendo aquele momento, sabendo que uma hora ia acabar, e aí eu ia conseguir, assim, pensar
Na verdade, eu acho que teve uma pessoa, eu não lembro agora, mas falou assim pra mim: confia no seu corpo, confia na sua experiência. Assim, cada um tem sua experiência, é muito particular. Então, dependendo da situação, você tem que confiar no seu processo, sem se espelhar no do outro. Então, eu acho que na, assim, na minha situação, assim, foi difícil lidar, né? Óbvio, é muito difícil. Mas eu falei, quer saber? Vou viver o meu processo. Entendeu? Eu não vou impedir. Ainda mais, né? Até lembrar um pouco o tema, né, da live, quando eu tive uma notícia, assim, muito chocante do médico em relação à minha gravidez. Eu estava grávida de 20 semanas e eu acho que esse foi o momento, assim, mais difícil para mim, mas, assim, eu acho que a gente fica tão forte, né, nesse momento que a gente começa a aprender a lidar com algumas coisas e você vê que não é assim um natural, já chega a um nível assim sobrenatural, né? É espiritual mesmo. Então, quando eu estava 20 semanas durante a minha gravidez, eu estava fazendo um exame de rotina e aí eu estava fazendo uma ultrassom, né? Aquela bem detalhadinha, né? E a enfermeira estava muito assim falante. Aí do nada assim ela parece que deu uma travada e eu senti aquela energia, né? Mas eu não, quer saber? Nem vou focar nisso. Aí a gente foi para a sala conversar com o médico e aí o médico chegou assim já sentou e eu já achei estranho que médico americano, eles já chegam aqui, ó, contando a hora para sair, né? Eles entram assim: "Oi, mãe, tá bem? Tá tudo bem? Tá bom, tá bom. Próxima consulta daqui 2 semanas". Então eles são muito diferente do Brasil, né? Eles são muito assim, tempo é dinheiro. Sim. E aí, dessa vez, o médico sentou, era um médico hispano, né? Mas falava inglês, e tava eu e meu marido. E aí ele pegou e falou assim: Olha, eu tenho duas coisas para falar para você que a gente detectou no seu ultrassom. O primeiro é que a sua cervical está de um tamanho menor que deveria estar. Que o ideal é de 3, né? A 5, se eu não me engano. É mais ou menos assim. E a minha estava baixa, que era 2,9. E aí ele falou: Olha, a gente precisa checar isso certinho, porque você está ainda de 20 semanas de gravidez, o bebê vai ganhar peso e a gente não pode deixar que a sua cervical abra mais e você, de repente, pode ter um aborto espontâneo, um parto muito prematuro, né? Então, assim, assim, foi bem chocante para mim esse momento, quando ele disse isso, assim, um medo que eu fiquei de perder meu bebê, né? E depois ele disse outra coisa assim muito pesada que foi, tem outra coisa, o coração do bebê. Só de falar assim, meu coração já gela, né? Porque parecia que meu mundo assim tava já desabar antes mesmo dele falar. E ele falou assim: a gente detectou um fluido dentro do coração do seu bebê. A gente não tem fluido na cabeça, na barriga, mas tem um fluido no coraçãozinho dele. E aí eu assim, mas o que que é isso, né? Bom não é. Aí eu falei assim, tá, mas e se tiver mesmo esse fluido, né? Como que a gente vai fazer? Ele falou assim, olha, depois a gente conversa sobre isso. E aquilo pra mim foi assim, um belo indício de que a coisa tá feia, né? E eu muito ansiosa, eu acho que qualquer pessoa faria isso. A gente vai procurar Uma no segunda Google. opinião. Não, a No gente, Google. a segunda opinião do Google. Exato. Doutor Google. Eu fui procurar a segunda opinião do Google, porque eu estava ali no carro desesperada, menina, fluidos. Eles já falam assim que quando se encontra um fluido no coração, o melhor que se recomenda é que se pare a gravidez, né? Porque não tem o que fazer a partir do momento que o fluido está ali. Em alguns casos, quando o bebê é um pouquinho mais velho, eles tiram o bebê antes para fazer a cirurgia e limpar os fluidos, mas no caso do meu bebê de 20 semanas, se ele fosse tirado, ele não ia resistir uma cirurgia, né? Então, assim, foram momentos muito difíceis, que aí então o médico falou, olha, a gente vai te levar para um especialista que vai analisar, né,
com mais cuidado, que tem umas máquinas mais profissionais que conseguem ver melhor, né, o fluido e a questão da sua cervical. E aí eles agendaram para 2 semanas. Então, assim, foram 2 semanas Sem dormir. sem dormir, assim, foram decisivas. É, é, assim, na minha vida foram assim, as piores 2 semanas, sabe? Porque é que você falou assim da gente ouvir, né, das influências, e foi esse momento que eu me fechei, assim. Eu acho que eu contei para 2 pessoas aqui, acho que para minha sogra, contei para ela também. E eu, assim, não contei para os meus pais no Brasil, eles não sabiam, ninguém sabia nada, porque eu não queria dar estresse desnecessário para eles, sabe? E não desnecessário, era necessário, mas assim, deixar eles angustiados também, né? Foi um Aham. momento assim muito, muito, muito delicado que eu passei e assim, a única coisa que eu sabia fazer era orar, sabe? Falar com Deus, pelo amor de Deus, Deus, sabe? Me ajuda, limpa o coraçãozinho do meu bebê. E aí assim, cada hora que eu sentia o bebê mexendo, era uma sensação assim, meu Deus, eu não quero perder meu filho. Então, naquele momento assim, eu acho que bateu a real em mim, assim, sabe? Porque a gente engravida, o bebê tá ali, mas assim, a realidade ainda não chega, sabe? Não chegou a realidade. E 20 semanas é muito pequenininho ainda, né? Por mais que tá no meio da gestação, ainda tá muito assim, não dá muito para notar a gravidez, enfim. Então foi um momento assim, essas 2 semanas, assim, foi um momento que eu entrei assim, com a minha fé, sabe? É, na minha vida espiritual, assim, foi um momento assim que eu orei muito, muito, sabe? Eu jejuei, eu pedi algumas correntes de orações, assim, até para o meu marido, assim, foi assim um momento muito marcante da vida dele, que não é uma pessoa de orar, sabe? Ele cresceu num lar cristão, mas não é uma pessoa praticante nem nada, e aí até ele aprendeu a orar. Então, assim, a gente. Para você ver que nessas horas, né? Desculpa até te cortar, Não, mas imagina. a gente estava falando sobre isso um dia desses, né? Que às vezes a gente fica tão abalado com as coisas ruins que acontecem na nossa vida que a gente não entende que talvez não seja só com o objetivo de nos martirizar ou de nos testar aqui nessa terra. Talvez É, para glorificar o nome dele na vida de outras com pessoas. certeza. Então, se você tem uma prova e você vê a família toda se comovendo, se voltando para Deus, será que não era essa a missão dessa prova? É. É porque no fim, Deus quer isso da gente. Tudo que ele faz é para nos religar a ele, né? É Nossa, para com nos levar de certeza. volta. E isso, assim, foi um momento muito decisivo. E eu sinto, assim, que Deus tratou mais com ele do que comigo, assim, lógico, né? Mas, assim, o fato dele ser uma pessoa que não ora, que não, né, assim, foi assim, nossa, ele fez tanta diferença na nossa vida, nosso bebê, que já começou a mover as nossas vidas antes mesmo de estar aqui, assim, né, com a gente. Então, assim, a gente orou muito. E aí, eu lembro que eu recebi um convite para ir na igreja e eu fui, né? Lógico, naquele momento, né? É um pouco, a gente ficou, eu até fico um pouco chateada de pensar nisso, porque muitas vezes a gente busca Deus, né, num momento que a gente está em dor, assim. Enfim, né, eu sempre tive o meu relacionamento com Deus, mas naquele momento eu estava assim, desesperada mesmo, sabe? E eu sabia que com as minhas forças eu não podia fazer nada. Então, eu sabia que tinha um Deus que cuidava, que tinha um propósito. Eu lembro muito bem Deus falando comigo uma vez, dizendo que ele ia me ensinar a ser mãe. Então, eu me peguei naquilo. Porque eu sempre tive o sonho de ser mãe, sempre. Eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis ser mãe de um menininho. E eu falava para Deus, Deus, quando eu for mãe, me dá um menininho. Ah, que linda. Então, assim, e aí quando eu engravidei, eu até fiquei assim, sabe, assim, meio, ai, mas o importante é que ver com saúde, mas no fundo, eu quero um menininho. Então, aí eu recebi esse convite e eu fui. E, nossa, aquele momento, eu tenho até uma foto desse dia, que o pessoal lá da igreja, responsável da parte de fotografia, tirou essa foto. Eu tenho aqui ela guardada comigo, que foi, assim, um momento que só eu sei, sabe? Como eu tava ali dentro, assim, toda quebradinha.
E, e eu lembro assim, Deus, era um momento de um congresso internacional, então tinha pastores, pessoas de americanas lá, né, e brasileiros, então tava todo mundo assim mixado lá. E graças a Deus agora eu falo inglês. Obrigada, Jesus. Amém. E eu fiquei assim, tipo assim, agora estou disponível para escutar, né? Nas duas línguas, não tem problema. Sim. E isso foi, eu acho que é engraçado, é um momento tão assim específico, né? Que Deus sabe. Então, o pastor, eu lembro, o pastor André Fernandes, muitas pessoas conhecem ele, é um pastor muito abençoado, que é de Miami, e ele estava aqui em Orlando. Aí ele estava lá, né, ministrando cura na vida das pessoas. E eu lembro que ele chamou todo mundo lá pra frente. Se você quer cura, né, vem pra frente. Eu falei assim, eu vou porque eu tô indo pelo meu filho, né? E por mim também, porque a minha cervical estava menor do que devia. Então aí eu fui. E ali eu comecei a falar com Deus, assim, no meu íntimo, né? E falei, Deus, o senhor sabe o que eu preciso, né? Então, assim, foi uma coisa, assim, muito íntima minha. Eu acho que eu não vou entrar muito em detalhe, porque, assim, é uma experiência muito minha e de Deus ali naquele momento e quero manter assim. Amém. Compartilhe o que você. Mas eu lembro de pessoas vindo falar comigo, várias. é, Algumas vieram falar inglês, outras vieram em português, para me entregar a cura, né, do meu filho. E botando a mão na minha barriga e profetizando sobre a vida do meu filho e profetizando vida, dizendo que era para me acalmar, que eu podia dormir. Eu estava sem dormir, assim, tava uma confusão dentro de mim muito grande, porque eu não entendia por que eu estava vivendo aquilo, né? Assim, poxa, eu sempre quis Deus, sabe? Por que isso está acontecendo comigo? E eu aprendi que não é pecado perguntar, né, para Deus. A gente pode perguntar. Então eu perguntava, eu questionava mesmo. E ali Deus respondeu todas as minhas perguntas, assim. Na verdade, ele falou mais do que eu precisava. Mas ali eu me agarrei naquele desejo, naquela palavra, naquele milagre que Deus tinha para mim, para minha vida, e vim embora, me apegando, orando, né? Até que chegou o dia de fazer o exame que iria definir, né? É, e concretizar aquilo que Deus tinha falado. E eu lembro que antes de sair com meu esposo para a gente fazer esse exame, a gente se ajoelhou na sala e aí a gente colocou a mão na minha barriga e eu falei, Deus, eu tô com medo, sabe? Eu tô com muito medo. E assim, eu fui muito sincera com Deus, porque assim, eu confiava, eu confio em Deus, mas às vezes não te impede assim de você ser um pouquinho humano e ter aquele medo, né? Não era nem receio, era medo mesmo. E assim, mesmo confiando em, mesmo confiando em Deus, eu tive esse momento. E eu quis passar ali para Deus o que eu estava sentindo. E eu falei, eu tô com medo, a gente tá com medo. Porque esse bebê agora é tudo que a gente tem. Já tá fazendo uma diferença enorme na nossa vida. Mas eu sei o que o Senhor prometeu, eu sei o que o Senhor tem na minha vida. O Senhor falou para mim que eu podia descansar e eu descansei. O Senhor falou que ia ser mãe, eu vou ser mãe. Então eu me apeguei naquilo, a gente foi fazer os exames. E aí quando a gente chegou lá, foi assim, meu Deus, foi um momento assim muito chocante assim na minha vida. Eu acho que eu tava mais nervosa do que do dia quando eu ganhei o bebê. Meu Nossa, eu Deus. tava muito mais nervosa, porque no dia que eu fui beber, eu tava muito calminha. Mas o dia que eu fui fazer esse exame foi um momento assim muito para mim, e para ele, assim, a gente tava pálido, a gente não tinha nem cor. E Uau. aí a enfermeira veio, né, que sempre a enfermeira vem, faz os exames lá e depois o médico vem, né? E aí a enfermeira ela não passa informação nenhuma, ela não pode passar. Então a gente tem que ficar esperando mesmo o médico chegar. Depois que ela fez uns exames, né? Ela fez algumas imagens de 3D também, checou minha cervical, checou o coração do bebê, né? Eles já tinham todas as informações que eles precisavam da outra clínica. E aí a médica chegou assim e eu já senti aquela vibração boa da médica, assim, né? Porque não é aquele tipo de vibração que vai te dar uma má notícia. Sim. Aí ela, tá tudo bem com seu bebê, mãezinha. Ele tá com o Uau. coração limpinho, sua cervical tá 3,2, assim, minha cervical.
cresceu, assim, gente, e cervical, para quem sabe, não tem chance de aumentar, né? A cervical, quando ela tá menor, ela só vai diminuindo, porque com a pressão do bebê na sua pelvis, ela só vai diminuindo. Então, assim, Deus fez a cervical crescer ainda, né? De quebra. Porque o que eu aprendo é assim, olha, que Deus não faz nada pela metade, sabe? Então, se você tá pedindo alguma coisa para Deus, né, tá esperando alguma coisa de repente, você tem que entender que Deus, quando ele for fazer, ele não vai fazer pela metade. Então, na hora que ela falou, o coração do seu bebê tá limpinho, assim, gente, foi um peso que tiraram de mim. E Que assim, lindo. vem a cara do meu marido, que ele tava chocado, né? Eu tava chocada assim, tipo, é, sabe? Uau. Eu sempre quis um bebê menino. Aí Deus vem e fala: olha, você vai ter um menino. Entendeu? E eu, assim, eu sinto que é a história daquilo que Deus está te entregando a promessa e alguma coisa acontece para testar, sabe? Para testar mesmo. Tem muitas coisas que são promessões de Deus. E eu sinto que naquele momento foi uma promessão de Deus, porque não tem outra explicação, mas Deus, assim, foi perfeito. Meu filho, ele é um milagre, assim. Foi um milagre, assim, dentro do meu ventre. Toda vez que eu olho pra carinha dele, redondinho, assim, lindinho, eu percebo, assim... Eu falo, Como gente, que meu ele filho é um chama? milagre. É o Luca. Ah, eu tenho o Luca também, meu Você tem primogênito. Luca? O Tenho. meu Ele tem Luca, 18 anos. 18. Ai, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Mas você sabe que eu tinha certeza que era um menino. Quando ele nasceu, quando eu fiquei grávida, na verdade, o enxoval dele estava completo. Já estava pronto. Eu já sabia que quando Já eu fosse mãe sabia. ia ser um menino. É, mas é assim, sabia? O pessoal fala, não, mas você sente, mas no fundo a gente sente mesmo, né? Que é aquilo, é que a gente só fica com medinho mesmo de, ai, né? Não quero ser ingrata, às vezes não é um menininho. Exatamente, exatamente. Você me lembrou de um texto que eu li ontem. É, queria ler para você que você falou a respeito das provas, né? Uhum, E aí, quando Jesus está ali no final, né, conversando com seus discípulos, tendo uma conversa com Pedro, ele fala sobre sermos peneirados. Eu achei tão interessante. Posso trazer aqui na nossa ótimo. conversa? Uhum. Porque foi tão assim, tão marcante. Deixa eu ver aqui, onde é que tá o galo. Enfim, eu acho que está em João. João 14. Satanás. Como é que é que está escrito aqui? Não estou achando o texto agora, não quero deixar a gente pendurado, mas o que Jesus disse? Ele diz assim: pois a partir de agora, Satanás está liberado para peneirar vocês, assim como o homem separa o joio do trigo. O Uhum, que Jesus estava querendo dizer aquilo? Eu vou achar o texto aqui, depois eu coloco aqui nos comentários. uhum, Que a gente está aqui nesse. E ele estava naquele último discurso, né, de Jesus falando, dando as últimas instruções ali, dizendo: olha, fiquem calmos, porque eu vou deixar o meu consolador. Né? Mas Satanás está liberado para peneirar vocês. Então tenha fé. Né? Ele está falando isso até para Pedro. Eu tenho orado para você, Pedro, para que você tenha fé e você anime os seus irmãos. Né? Porque ele sabia o que Pedro ia passar, que ele ia negar Cristo, que ele ia ficar deprimido, ia chamar. uhum.
dor, e depois ia ter chance de se reconciliar com Deus. Mas o que que é isso? É Deus querendo castigar? Não, ele estava ali separando aqueles que estavam seguindo Jesus pelo oba-oba político, social do Uhum, momento, né? E aqueles que realmente estavam seguindo Jesus pela fé e que realmente seriam aqueles que formariam as pedras fundamentais da igreja. uhum, Então, trazendo essa analogia, né, essa fala de Cristo lá de trás com Pedro para nós, hoje, eu entendo exatamente assim, que a gente está aqui para ser treinado, né? A gente está uhum. aqui para ser hoje melhor do que a gente era ontem, para ser fortalecido e para ser preparado para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, porque não é só sobre nós, Com né? certeza. É muito egoísta achar que o nosso sofrimento é só para nós, né? O nosso Verdade. sofrimento é para os outros também, porque toda vez que a gente passa por alguma dificuldade, por alguma luta, a gente aprende uma lição e é a nossa obrigação transbordar a cura para outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, É, né? e quando a gente né, voltando a esse tópico de novo, de quando a gente vem para cá, né, a gente sai ali, deixa a nossa terra, né, assim como foi com José, né, quando ele deixou a terra dele e foi para o Egito, a gente vê tudo que ele passou, né, antes de conquistar o que Deus tinha para ele, que era ser governador um dia. E ele nunca resmungou, nunca queria ser que nem ele, porque Não murmurador, né? não murmurando, porque o que eu sinto assim, até de mim, tendo uma visão minha, é que às vezes eu passo pelo processo, mas eu murmuro muito, entendeu? Mas Deus está ensinando, mas sobre essa coisa, né, de sair de lá e vir para cá, e eu ter vindo sozinha, né, e deixado toda a minha família lá, tudo para trás, e depois depois de todo esse processo que eu passei, que no começo foi muito difícil também, Deus me dá a oportunidade de ter um marido, sabe, uma pessoa que, assim, é muito abençoada, assim, parece assim que Deus selecionou perfeito para mim, sabe? Deus sabia que, na verdade, Deus sabia antes que eu ia casar, porque Deus sabe de tudo, obviamente, mas no momento que eu conheci meu marido, eu não sabia assim que, nossa, eu vou casar com ele, sabe? Deus precisou usar uma pessoa para vir falar comigo e falou: olha, ele é seu marido. Ai, Deixa que eu te, cara. apre... Deixa eu te apresentar o seu marido, porque foi uma confirmação mesmo para mim, porque para ele já sabia. Isso que Que é louco. assim. Então assim, depois de um processo muito difícil na minha vida, que eu estava me sentindo muito sozinha, estava muito difícil para mim, e eu reclamava demais porque eu queria estar com a minha família, tudo era minha família, eu não tinha família, então eu ficava assim: Deus não tem família, Deus não tem família, cadê minha família? Nananana, família, família. Ah, tá bom, então peraí, deixa eu dar uma família para ela ficar bem quietinha. Fala, para de reclamar um pouco. É, porque exatamente. Então, Deus, assim, ele é perfeito mesmo, assim, tudo que ele faz. E hoje eu posso ver, assim, na minha realidade, óbvio, né, que minha vida não é perfeita, né? Se a nossa vida fosse que nem o Instagram, das coisas que a gente posta, a gente tava bem, né? Não tinha nem por que estar aqui mais, mas a gente tem muitas provas, né? Ainda continua tendo durante a vida muitos problemas, muitas coisas que a gente passa. Aqui eu não sei, mas parece que tem esse poder de potencializar tudo também, sabe? Já é difícil, mas fica, sabe, desse tamanhão, assim, porque a gente está longe de tudo. Eu não sei se você tem essa sensação, né, dessa potência que ganha. E tudo que a gente, por mais que a gente ame isso aqui, na primeira coisa que dá errado, a gente pensa: ah, quero ir embora. Olha, eu vou ser bem franca com você. Não vou dizer que eu não passei lutas aqui, passei. Mas Aham. eu tinha uma certeza tão grande, assim, 30 anos nutrindo o sonho, sabe, de vir pra cá, que eu nunca em nenhum momento pensei em voltar. Mas eu vim com dois pacotinhos, né? Tem o Luca de 18 e o Davi de 16.
Então, o que fica muito grande para mim é que é muita responsabilidade, porque se der uma zica, não é zica para mim, é zica para três, É, né? Então, assim, eu tenho muita preocupação por eles, né? Para que eles fiquem bem, para que eles estejam protegidos, para que eles estejam inseridos, para que eles estejam felizes, né? uhum. Essas foram os meus maiores pesos, mas realmente eu acho que principalmente é o fato de não estar sem rede de apoio, porque no fim a gente tem, né? Tem Isso é muito importante, isso que você está falando. bons amigos por perto, tem o apoio da igreja, enfim. Mas o fato de você não ter, né, família, irmãos pertinho, mesmo que subjetivamente você não pense nisso, mas isso te deixa vulnerável, digamos assim, né? Isso que você está falando da rede de apoio é muito, muito É importante. Nem quero muito te cortar, importante mas assim, para isso, né? frisar, né, essa parte. Quando você vem para cá, é importante você se conectar com pessoas para ter esse apoio, pessoas principalmente que pensam igual a você, porque é aquilo, você dá ouvido também para pessoas que têm uma visão diferente da sua, você vai desistir de um sonho que era seu, porque alguém está se sentindo fracassado ou alguma coisa assim. Mas assim, todo momento, e nesse momento difícil da minha gravidez que eu tive essa rede de apoio, sabe? Pessoas que eu pude me segurar, assim, para poder passar por isso, porque se a gente não tiver essa rede de apoio, assim, é muito difícil de sobreviver, sabe? É muito difícil de se manter a cabeça no lugar, é difícil, muito difícil. Eu falo muito isso para os meninos, eles falam, mãe, eu quero um dia que você fale sobre network sem falar sobre network, sem usar essa Difícil, palavra. né? Difícil. É, mas isso foi uma coisa que eu comecei a fazer desde o Brasil, sabe? Eu fui procurando meios de me conectar com pessoas aqui. Eu sempre falava, ah, você conhece alguém que mora lá nos Estados Unidos? Ah, me dá o telefone dele, deixa eu falar com ele. E aí falava com as pessoas, dizendo, olha, eu tô indo para isso, pode me dar algum conselho, alguma dica de ouro? E no fim, isso colaborou, né, para eu conhecer esse. A primeira pessoa que eu conheci aqui foi a Gi, Deus, aprove Deus, né, que eu fosse parar lá na casa dela numa reunião de oração. E foi uma bênção, e realmente a Gi, o Rafa e os outros amigos do legado se tornaram a rede de apoio que eu tenho hoje. Né? São amigos Uhum. que eu sei que, né, esse fim de semana mesmo eu fui viajar, encontrar uma amiga do Brasil, amiga irmã, assim, que estava aqui passeando. E o meu conselho para os meus filhos foi: se você tiver algum problema, bater o carro, quebrar o pé, fazer, acontecer alguma coisa, Deus me livre aqui, liga primeiro pro Rafa e pra Gi. Ah, Eles vão correr aqui te acudir. eles já foram meu contato de emergência já no Exato. início. Eu falei, liga pra eles. Depois você me avisa o que aconteceu, porque aí eu dou um jeito de pegar o avião e vir embora, né? Engraçado você falando isso, porque tem um aplicativo aqui que muita gente usa, principalmente quando chega aqui, que é o 360. Ai, eu esqueci o Ah, nome. sim. É um Sim. localizador, né? Um GPS. Eu Eu tenho lembro com os que, meus filhos. porque aqui a gente não sabe, né? E aí eu lembro que eu tinha isso com o Rafa e com a Gi. E quando eu fui conhecer meu marido, eu liguei esse aplicativo e eu falei, olha, eu tô conhecendo uma pessoa, mas por favor, você. Não me incomodem. Não, assim, não me incomoda, mas por favor, né? Saibam aonde eu tô, se eu tô segura ou Entendi. não. Sim. Essa Fique é de minha olho em rede, mim. essa é minha rede de apoio. Não, é muito importante. Independente de onde você estiver, você tem que ter essa segurança. Tem que ter aquelas pessoas que, né, assim, que vão te socorrer ali, né? E também Sim. você ser essa pessoa que vai socorrer, né? Porque a gente tem que se apoiar. Então, Exato. eu acho que isso assim é essencial, estando aqui ou estando no Brasil. A minha rede de apoio no Brasil era a minha família, então por isso quando eu cheguei aqui para mim foi um baque, porque você, né, eu acho que todo mundo tá tão na correria aqui, né, que você assim acha que não tá sem apoio nenhum, porque o pessoal tá assim, tá todo mundo no nível da luz aqui, que aqui ninguém para, não para. E aí, quando você chega aqui, você tem esse baque. Então, para mim, eu acho que isso foi difícil no início, mas graças a Deus, com o tempo, né, você vai.
vai adquirindo essa confiança de novo. Sim. Uau, que história linda, que história de milagre, né? E de fé e de entrega. É maravilhoso saber, né? Que Obrigada. Deus ainda faz milagres, né? E que bom que você É, compartilhar essa história com a gente. Lindo. eu que agradeço pela, né, oportunidade de falar sobre isso, principalmente dessa fase da minha vida, né, que pouquíssimas pessoas sabem, porque eu não sou uma pessoa muito de compartilhar, né, mas eu acho Tá. que isso é muito importante, porque não para me glorificar, não, né, mas com certeza para glorificar a Deus, porque é um momento que você não tem poder de fazer nada. Então, é uma oportunidade que eu fico muito agradecida por essa oportunidade de foi muito gostoso assim de falar, sabe? E eu espero que isso possa ter ajudado alguém, né? De repente, a gente teve bastante gente assim que visitou a nossa live que de repente tá passando por uma situação, né? E acha que é o fim, vai acabar. Normal, a gente Exato. pensa mesmo, É, mas eu espero que isso tenha ajudado de alguma forma, com certeza. com certeza. Eu sempre digo assim que é muito bom, e eu já tive vários papos muito legais aqui, né, com a Gi, com a Mayara, enfim, com outras convidadas que a gente já recebeu, para falar dessas dores que a gente vive, que são reais, e como você falou, que a gente não posta no Instagram, né? Não. Então, Uh-uh. é normal e tá tudo bem você se sentir assim. E olha, você se sentiu assim e você conseguiu superar, passou, né? Deus estava ali, cuidou de você. Em algum momento você encontrou, né, o descanso. Porque quando você tá ali no olho do furacão, a sensação que você tem é que realmente não vai passar, né? Você vai ficar Exato. vivendo aquela sensação, aquele medo, aquela emoção para sempre. E isso é horrível, né? Então, é muito importante a gente falar desses temas não com naturalidade, mas assim, com naturalidade. Eu Tipo, acho que não a é uma gente coisa que é para todo mundo, que é normal, mas olha, se você está passando por isso, tá tudo bem, né? é Olha, aconteceu, exatamente. passei, tô aqui feliz, linda, com o filhinho lindo, Luca, deve ser super Porque joia. a gente olha na internet, menina, a gente acha que tá tudo errado com a gente, entendeu? A gente olha a vida das pessoas, a gente acha que tá tudo errado, eu tô fazendo tudo errado. A minha gravidez estava errada, por que que eu tava sofrendo? Entendeu? Tipo assim, Tem a culpa, né? e vem a culpa. Eu acho que nem a Mayara falou aqui na live dela, vou até reprisar isso que eu acho importante. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, sabe? Culpa, Porque exato. eu não acho que quando nasce uma mãe, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Isso aí eu acho que é mentira, sabe? Porque você aprende a ser. Você aprende a ser mãe e você não nasce sabendo, assim, o bebê vai aparecendo com uma alergia aqui, ali, assado, o umbigo que fica assim, nanana. Você não sabe como fazer, você vai tendo que aprender. Então, é isso, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu acho que a gente Tá tem que tudo se bem. libertar disso, entender que não só no processo da gestação, que é muito difícil, e às vezes a gente passa assim sozinho, graças a Deus. Eu tive meu marido, mas a dor não podia compartilhar, entendeu? A barriga não podia compartilhar, tinha que ser comigo. Então, a gente tem que normalizar que a vida é normal, a gente passa mesmo por dificuldades, a gente só tem que não perder os olhos no foco, que Exato. é Deus. O foco. Não é. Quando a gente está alinhado, a gente vê, né? Jesus mesmo, ele falou muitas vezes: eu me sinto angustiado, eu estou angustiado. Ele falou Uhum. isso ao longo do capítulo, né, de João, nos finais, capítulos finais. Então, se Jesus, que era Deus, esteve angustiado, quem somos nós para não ficar, né? Então a gente pode sim ficar angustiado, mas você deu o maior exemplo aqui do que a gente deve fazer, é realmente chegar para Deus e falar: Deus, eu estou angustiado, Eu tô com eu medo. estou com medo, eu estou, né, sofrendo com isso, com aquilo. A gente não pode nunca achar que Deus está ocupado demais para os nossos problemas. Eu já me peguei pensando assim, tipo, ai, tem tanta gente com problemas maiores, eu não vou nem perder meu tempo, né, É. incomodando Deus.
Mas ele é pai, ele quer ouvir a sua oração, né? Ele sabe o que você precisa, mas ele quer estar com você nesse momento de oração. Então, Verdade. é importante a gente contar com isso, porque quando a gente se entrega para Deus, ele devolve um monte, né? Ele devolve amor, ele devolve paz, e ele devolve a cura milagrosa. Como é Amém. que é? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Tô aqui para glorificar. Amém. Já está glorificando. Que linda a sua história, Vivi. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada Eu por que ter compartilhado. agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. Foi assim uma experiência bem bacana. Um beijão, brigadão. E olha, queria convidar todo mundo que ficou aqui com a gente até agora a seguir a gente lá no YouTube, o Legado USA. Todas as nossas lives, os podcasts estão lá gravados. Toda semana a gente tem live. Nós temos um Forms aí na nossa bio. Você pode se inscrever dizendo, olha, eu tenho um testemunho, eu tenho uma história, eu trabalho com isso, eu faço aquilo, gostaria de compartilhar a história no legado. Vamos conversar, vamos vir fazer uma live com a gente. E conta pra gente, né, como você pode contribuir para esse canal, que é um canal de transbordo, um canal de compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, como a gente falou, histórias de fé, histórias de superação, para trazer realmente luz onde há trevas, para trazer caminho onde as pessoas estão perdidas. E a gente pode achar que não está, às vezes, falando para ninguém, mas a mensagem vai chegar onde ela tem que chegar. Isso o nosso papel é transbordar e deixar que Deus faz o resto. Não é isso? É isso, tá certinha. Então tá bom. Gente, obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada, Vivi. Um beijo no Obrigada a você. e até a próxima quinta. Ah, semana que vem, recado importante, semana que vem é Thanksgiving, então a live do legado vai ser na quarta-feira, às 8 da noite, 8 e 7, hein? Nossa live é geralmente toda quinta, mas semana que vem a gente vai pôr na quarta-feira para não atrapalhar o feriadão aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Um beijo, gente! Beijo, tchau. Com Deus, boa semana, até mais!